Olá, graça e paz, seja bem-vindo. Esta é a Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Eu sou o pastor Evandro Soares. Seja muito bem-vindo a este canal no YouTube, onde nós, da Igreja Presbiteriana Independente, divulgamos a nossa Escola Bíblica. Nós vamos começar agora um novo ciclo de estudos e o tema é a vida emocional de Jesus. Fala-se muito sobre vida emocional, saúde emocional. Por que não estudarmos a vida emocional de Jesus? E a partir dela, aprender a lidar com as emoções por conta do exemplo, do paradigma, do modelo que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é considerado o homem perfeito, o varão perfeito, 100% Deus, mas 100% homem. E como homem, ele manifestou muitas emoções. E nós vamos então estudar acerca da vida emocional de Jesus, a partir dos evangelhos, e ver como essas emoções se manifestaram nele e como nós podemos também, como seguidores, como imitadores, como discípulos de Jesus, também termos uma vida emocional equilibrada a partir do exemplo da vida de Jesus Cristo. Então nós vamos para o primeiro. Hoje é a primeira parte, o primeiro estudo, e nós vamos estudar sobre a emoção chamada compaixão, baseados em Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36. Diz assim então o texto bíblico: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Notemos então que aqui o texto diz que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas. A compaixão foi a emoção mais poderosa, central e essencial vivida por Cristo Jesus. Os estudiosos estão aí para atestar que se há uma emoção que esteve presente na pessoa de Jesus, foi a compaixão. Jesus, por diversos textos, está registrado, ele se compadeceu, ele manifestou compaixão. Mas o que seria então compaixão? Que emoção é essa que nós chamamos de compaixão? E aí, a primeira questão que nós podemos levantar é um conceito de compaixão à luz dos dicionários. Então, o que seria isso? Compaixão, segundo os dicionários, é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhada do desejo de minorá-la. É a participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Este é o conceito, a nível de dicionário, sobre o que é a compaixão. Essa emoção é uma simpatia piedosa, que manifesta-se diante da tragédia pessoal de outrem. É uma participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Então nós vamos ver que esse é o conceito do dicionário, mas existe um conceito à luz da Bíblia, que os evangelhos tiveram e descreveram à luz do termo que eles escolheram para tratar dessa emoção de Jesus. E o termo grego, então, é esplaginizomai. É o termo grego que é traduzido no português para a palavra compaixão, compadecer-se, esplaginizomai. Esse termo, no grego, koiné, significa ter simpatia, ter pena, dor profunda e ser movido pelo coração, pela misericórdia do coração. É o termo usado também para descrever as partes internas do indivíduo ou mesmo as vísceras. E aparece pelo menos 11 vezes nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, referindo-se a uma emoção de Jesus. Jesus compadeceu-se.
Jesus teve compaixão. Jesus foi movido de compaixão. Jesus teve a compaixão. Então esta é uma emoção que esteve presente na pessoa de Jesus e que nós queremos aprender sobre ela. Nós queremos aprender sobre ela a partir do exemplo de Jesus e também imitá-lo nesta emoção, como seguidores de Jesus. Afinal, a Bíblia diz lá na epístola de João, na primeira epístola de João, que aquele que o ama, aquele que o segue, deve andar como ele andou. Portanto, nada melhor do que aprender com as emoções de Jesus, com a compaixão de Jesus, para também sermos compassivos, para também manifestarmos esta emoção da compaixão. Então vamos ver isso? Vamos ver isso a partir da primeira questão que nós podemos levantar. É o que motivava a compaixão de Jesus? O que motivava esta emoção da compaixão? E nós escolhemos então pelo menos 4 textos bíblicos para mostrar, de maneira geral, o que motivava a emoção da compaixão em Jesus. Primeiro é o texto que já foi citado, Mateus 9,36. Agora destacando que aquela multidão estava aflita e exausta, como ovelhas que não têm pastor. É isso que o texto diz no versículo 36, Mateus 9,36. Diz assim: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então notemos que o texto está dizendo que Jesus viu as multidões, mas ele viu essa multidão aflita, exausta, cansada. E também viu que elas estavam como ovelhas que não têm pastor, ou seja, ovelhas sem direção, ovelhas sem norte, sem rumo, desprotegidas, exaustas, aflitas, cansadas. E essa situação da multidão motivou Jesus a esta emoção da compaixão, a este sentimento de se compadecer daquela multidão. Jesus não ficou indiferente, Jesus não foi insensível diante da aflição, diante daquela multidão exausta, diante daquela multidão desnorteada, sem pastor, como ovelhas que não têm pastor. Jesus compadeceu-se. E o compadecimento e a compaixão de Jesus, esta emoção se manifestou motivada por ver aquela multidão aflita, exausta, cansada, desnorteada. Mas há um segundo texto que nós também podemos citar, que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 41. 40 e 41 diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, tem outra tradução que diz assim: Jesus, movido de compaixão, estendeu a mão, tocou e lhe disse: quero, fica limpo. Então aqui, Jesus é motivado para se compadecer a partir de um leproso, de um doente, que se aproxima dele e declara de joelhos: se quiseres, Senhor, tu podes purificar-me. E devemos então lembrar que o leproso era alguém que não podia se aproximar de ninguém. Era alguém que tinha que, ao constatar a doença, se isolar socialmente. Ele não podia estar em contato com ninguém, ele ficava isolado. E aí diz o texto sagrado que esse leproso rompeu com esse isolamento, aproximando-se de Jesus, ele se prostra e roga ao Senhor: se quiseres, podes purificar. Jesus, ao ver esta cena, ao contemplar o drama deste leproso, ele se emociona. E a emoção de Jesus é a compaixão. Jesus, profundamente compadecido, diz esse texto nessa versão, ou noutra, movido de compaixão. Então, o que motivou a compaixão de Jesus aqui neste caso? Um leproso que rompe o isolamento,
que se ajoelha diante de Jesus e declara diante de Jesus: se quiseres, podes purificar-me. Que cena dramática, mas que motiva Jesus a se compadecer, a se emocionar, tendo compaixão por aquele leproso. Mas aí também um outro exemplo se encontra em Lucas, capítulo 7, versículo 12 e 13. Lucas, capítulo 7, versículo 12, diz assim: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Agora, a compaixão de Jesus é motivada por uma viúva que estava indo sepultar o seu único filho. E aí nós todos podemos lembrar que uma viúva naquela época ficava totalmente desamparada com a morte do seu esposo, a não ser que ela tivesse filhos para poder prover o sustento para ela. E aí ocorre que ela tinha um único filho, e esse único filho morre. Então essa viúva estava numa situação de total desamparo, e ela então está indo sepultar o seu filho, e sem perspectiva qualquer de sustento para a sua vida, para a sua existência. E ela então vai enterrar o seu filho na cidade de Naim, né? Ela era viúva da cidade de Naim, está saindo da porta da cidade, indo para o local então do sepultamento, e Jesus, vendo este drama daquela mulher viúva, com um único filho sendo enterrado, Jesus se move de compaixão. Diz o texto que vendo-a e vendo toda aquela situação, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Veja que a emoção da compaixão aqui em Jesus é motivada pela situação de aflição, de desamparo, de uma viúva que está indo sepultar o seu único filho, o seu sustento, aquele que era responsável pela provisão para ela e para ele. Que situação desesperadora. E Jesus move-se de compaixão por aquela viúva, a chamada viúva da cidade de Naim. E aí nós temos também um outro exemplo, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 20, que são os dois cegos de Jericó. Tem texto que relata só um cego que era chamado de Bartimeu. Mas o Evangelho de Mateus registra que eram dois cegos, um possivelmente chamado Bartimeu, e o outro, o evangelista não registra o nome dele. Mas o fato é que eram dois cegos clamavam e pediam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E o texto está registrando que no versículo 34, Jesus, condoído, tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Do versículo 29 até o versículo 34 é o texto que descreve isso, né? Quando eles clamaram, dois cegos sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou-lhes: que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: Senhor, que se nos abra os olhos. Condoído ou movido de compaixão, olha aí a emoção de Jesus. Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Então notemos que aqui eram dois cegos, eles provavelmente eram mendigos, porque o texto lá em Marcos diz que Bartimeu era cego mendigo, então mendigavam, né, estavam numa condição de extrema pobreza, né, com extrema miséria, com a mendicância, e diz o texto que eles clamaram a Jesus: Filho de Davi, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. E Jesus, ao ver aquela situação, foi movido de compaixão. A emoção de Jesus foi a compaixão para curar aqueles dois
cegos que clamavam por cura, que eram cegos mendigos, que eram extremamente miseráveis, estavam em extrema miséria, e Jesus se move de compaixão por eles. Que coisa maravilhosa, né? Nós encontramos aqui 4 exemplos, há outros ainda nos evangelhos sinóticos, que mostram que a emoção da compaixão em Jesus foi motivada pela aflição, pelo sofrimento, pelo cansaço, né, pela enfermidade, enfim, pela dor do outro. A definição aí de compaixão em Jesus está então não somente sentindo pena, mas uma simpatia para com a dor do outro, de tal modo que essa emoção lhe leva à ação. Essa emoção, ao contrário do que muitos pensam, né, não é só sentir pena, não é só sentir dor da aflição, da dor, do cansaço, da luta, da dificuldade do outro. Em Jesus, a emoção da compaixão é sim uma dor profunda, é sim uma simpatia, mas isso leva-o à ação. E aí então é que nós podemos ver uma segunda questão. Como se manifestava essa emoção? Porque estamos entendendo que a emoção da compaixão não é só sentir pena, não é só ficar, penalizado no coração, mas essa emoção leva Jesus à ação. E aí, nesses exemplos que citamos, nós vamos agora ver a ação de Jesus. Primeiro, em Marcos capítulo 6, versículo 34, nós encontramos Jesus vendo aquela multidão aflita, exausta, como ovelhas que não têm pastor, e o versículo 34 diz que Jesus, vendo aquela multidão, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então Jesus ensina. Diante da compaixão por aquela multidão aflita, Jesus ensina. Mas não somente isso. O versículo 35 desse mesmo texto de Marcos 6 e 36, o texto diz, que Jesus, em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Verso 37. Porém, eles lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus lhes ordenou que todos assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. 41. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuísse, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. Então, o que Jesus faz diante daquela multidão? Ele ensina o reino de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, o evangelho, a boa nova. Mas Jesus também cura. Muitas daquelas pessoas estavam enfermas e foram curadas. E Jesus sacia a fome daquela multidão. Jesus multiplica aqui os 5 pães e os 2 peixes e alimenta uma multidão de 5.000 homens, neste episódio aqui registrado por Marcos capítulo 6, do versículo 34 ao versículo 44. Então, a compaixão de Jesus se manifesta não só como um sentimento, não só como uma emoção, mas como uma prática que o leva a ensinar, que o leva a curar, que o leva a minorar a dor e o sofrimento da multidão, também a fome, alimentando
a multidão. Compaixão de Jesus é algo que o leva à ação. Não é só sentir pena, não é só estar, penalizado, mas algo Jesus faz diante daquelas pessoas aflitas e exaustas. O outro exemplo do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 e 41, nós já vimos, é o episódio do leproso, que vence o isolamento, aproxima-se de Jesus, se prostra diante de Jesus e clama: se quiseres, podes purificar-me. Aí o texto do versículo 41 diz: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Assim como o leproso não podia se aproximar, tinha que ficar isolado, nenhum judeu podia, segundo as leis cerimoniais, tocar numa pessoa doente, um leproso, porque ele também seria considerado imundo e não poderia participar dos rituais. E Jesus quebra essa convenção e toca no leproso, porque a sua compaixão o motivou a dizer ao leproso: quero, fica limpo. E diz o texto que Jesus moveu-se de grande compaixão e estendeu a mão e tocou no leproso, curando-o imediatamente. Vejamos então que aqui a compaixão de Jesus faz com que ele estenda a mão e cure um leproso. Jesus quebra as convenções sociais porque estende a mão para tocar alguém intocável. Alguém do qual, se tocasse, a pessoa era considerada imunda. Mas Jesus não leva em conta isso, essas leis, porque Jesus leva em conta que estava ali, emocionado. A compaixão de Jesus o leva a estender a mão, toca o leproso, declara: quero, fica limpo, e diz o texto no versículo 42, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Coisa gloriosa. Esse é Jesus. Essa é a compaixão de Jesus. Um outro exemplo é o da viúva de Naim, no capítulo 7 de Lucas, que nós já vemos. Agora vamos ver como a compaixão de Jesus se manifestou. Lucas capítulo 7, versículo de número 14. Vendo-a, versículo 14, chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Mais uma vez aqui Jesus quebra as convenções e as leis, porque também naquela época ninguém podia tocar num defunto, numa pessoa morta. Mas a compaixão de Jesus diante do drama daquela viúva que tinha perdido seu esposo, por isso era viúva, da cidade ali de Naim, e perderam seu filho único. Lucas faz questão de registrar isso, que era filho único. Portanto, ela estava no total desamparo. Perderam seu esposo, que era o provedor, e o seu filho, que tinha a obrigação então de sustentar, de prover para a sua casa, morrera. E era filho único. Então aquela viúva estava num total desamparo. Jesus viu aquela situação dela, compadeceu-se, a emoção de Jesus foi essa compaixão, e o que ele faz? Toca no esquife, toca ali no caixão com o defunto, e parando os que os conduziam, Jesus diz àquele jovem, aquele jovem que estava morto: eu te mando, levanta-te. E diz que na mesma hora sentou-se o que estivera morto, passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. A compaixão de Jesus o levou a tocar no esquife, ressuscitar aquele jovem, devolvê-lo à sua mãe, para que ele pudesse ser amado pela sua mamãe e prover o sustento para aquela viúva, para aquela senhora que outrora estava totalmente desamparada. Vejamos então que aqui a compaixão de Jesus se manifesta
ressuscitando e restituindo aquele jovem à sua mãe, para que ele fosse então o sustento, o provedor para aquela viúva numa condição, né, de extremo desamparo. Outro exemplo vem dos dois cegos. Mateus, capítulo 20, versículo de número 34. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Lembremos que aqueles dois cegos eram cegos mendigos. Estavam vivendo em extrema miséria. E pediram a Jesus: tem compaixão, tem misericórdia. Jesus se emociona. A emoção que Jesus manifesta é a compaixão. Ele então cura aqueles dois cegos. Eles recuperam a vista, seguem a Jesus e então deixam a condição de mendigos. Jesus então manifesta a sua compaixão, curando aqueles homens e tirando-lhes da condição de mendigos. A aflição, a extrema miséria, a condição de mendicância toca ao coração de Jesus, manifesta-se a sua compaixão e essa compaixão leva à cura para minorar o sofrimento daqueles homens. Vejamos então aqui como a compaixão de Jesus se manifesta. Ela se manifesta em práticas. Ela se manifesta em práticas que, de alguma forma, minorem a infelicidade ou mude, transforme, né, a infelicidade, a aflição, o sofrimento daqueles que estavam sofrendo, para que eles possam viver uma nova condição de vida. A compaixão de Jesus não é só pena, não é só dor, não é só estar, né, ali de alguma forma condoído. Essa compaixão de Jesus o leva à prática, o leva a minorar o sofrimento, o leva a transformar a vida daquelas pessoas, fazendo algo para que aquela aflição, aquela dor, aquele sofrimento seja minorado, ou seja, né, exterminado. Então aqui nós vemos esses exemplos, com a multidão, com o leproso, com a viúva e com os dois cegos mendigos. E aí, meus amados, nós podemos pensar então que implicações práticas isso tem para nós. Sim, porque se somos seguidores de Jesus, se queremos aprender da vida emocional de Jesus, nós podemos ter essas emoções de Jesus como exemplo para a nossa vida emocional, para a nossa vida como cristãos. E aí então eu trago pelo menos 4 questões que são implicações práticas para nós cristãos. A primeira: precisamos ser cristãos compassivos e solidários. Lucas capítulo 10, Jesus contou a parábola do bom samaritano. Evangelho de Lucas capítulo 10, né, a parábola do bom samaritano. Mas eu não vou ler toda, porque todos nós conhecemos. Está no capítulo 10, do versículo 25 a 37. Eu quero ler somente o versículo de número 37, quando respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Assim como Jesus falou àquele intérprete da lei, essa parábola também é um ensinamento para nós cristãos. Porque se somos seguidores de Jesus, nós temos também que manifestar essa compaixão. Sermos compassivos e solidários com aqueles que estão aflitos, com aqueles que estão sofrendo algum tipo de sofrimento. Aqui neste caso da parábola, um homem tinha sido assaltado e estava quase morto ali, né, na estrada. Passaram um levita judeu, passaram um sacerdote judeu e aquele judeu que estava lá ficou na mesma condição, porque aqueles dois que passaram deram de ombros. Mas um samaritano, que era inimigo dos judeus, se compadece, né, tem compaixão, vai lá, socorre aquele homem, leva a uma hospedaria, paga o hospedeiro e ainda promete restituir caso ele tenha mais despesas e cuida daquele judeu que havia sido assaltado.
Então, nós vemos aí que a compaixão é uma marca do verdadeiro discípulo de Jesus. Porque Jesus diz àquele intérprete: vai tu e faz o mesmo. Nós cristãos, seguidores de Jesus, precisamos manifestar compaixão e solidariedade para com as pessoas aflitas. E olha que nós temos uma multidão de pessoas aflitas. Nós cristãos não podemos passar de largo a essa aflição. Temos que manifestar compaixão. Temos que manifestar solidariedade para com os que sofrem. Outra questão. A emoção da compaixão deve substituir a indiferença. Efésios, no capítulo 4, versículo 32, Paulo diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos. Compassivos, sede compassivos. Queridos, nós estamos no mundo da indiferença. Cada vez mais as pessoas estão indiferentes. Muitas pessoas estão sofrendo, morrendo. Muitas pessoas estão tendo todo tipo de dificuldade. E as pessoas, na grande maioria da nossa sociedade, não estão nem aí, estão na indiferença. Mas cristãos precisam ser compassivos. Paulo diz aqui: sede uns para com os outros benignos, compassivos. Temos que exercitar a compaixão, que não é somente ter dor, ter pena pelo outro, mas é tomar para nós também a dor do outro e fazer algo para minorar aquela dor, aquela aflição, aquele sofrimento. Letra C. Atos de compaixão são as obras exigidas de nossa fé. Todos estão lembrados do texto lá de Tiago, do capítulo 2, do versículo 14 a 17, quando Tiago trabalha aquela questão da fé sem as obras. E aí nós podemos entender que atos de compaixão são as obras que a nossa fé exige. Nós não podemos dizer que temos fé se não temos obras. E as obras são os atos de compaixão que cada cristão, que cada crente precisa manifestar. Tiago 2, versículo 14 e 17, texto que diz isso, Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, a exigência da nossa fé são atos de compaixão, que são as obras. Nós temos que fazer obras de compaixão, obras de misericórdia. Não basta somente sentir pena pela fome do irmão. Nós temos que fazer algo, e esse algo são as obras. E esse algo são atos de compaixão. Letra D. Sentir compaixão implica em socorrer os necessitados. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 35 e 36. Jesus diz: porque tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitastes. Preso e foste ver-me. Então, meus queridos, nós precisamos manifestar compaixão, socorrendo os que estão necessitados. Os que estão famintos, os que estão sedentos, os que estão forasteiros, os que estão nus, os que estão enfermos, os que estão presos. Todo aquele que tem alguma necessidade precisa do socorro por parte dos cristãos. Daí que nós precisamos resgatar essa emoção que esteve presente na vida de Jesus e que precisa estar presente na vida de cada cristão.
Isso de forma concreta. Compadecer-se é socorrer aqueles que estão necessitados. É isso. Nós podemos concluir esse nosso estudo, primeira parte, né, com uma frase desafiadora de John Blanchard, que é um famoso escritor cristão. Ele diz assim, abre aspas, o cristão deve demonstrar pela compaixão o mesmo interesse pelas doutrinas. Fecha aspas. Muitos cristãos manifestam interesse pelas doutrinas, né? São zelosos, são apologetas, defensores da doutrina. Mas muitas vezes não manifestam nenhum interesse pela compaixão, por atos de misericórdia, por compaixão, por compadecer-se dos aflitos, dos necessitados. Jesus manifestou esta emoção. E nós, seguidores de Jesus, temos interesse pelas doutrinas? Amém! Que bom que já temos, né, as doutrinas bíblicas e temos a convicção e segurança nelas. Mas vamos manifestar também o mesmo interesse pela compaixão. Afinal, o verdadeiro seguidor de Jesus tem que andar como ele andou. Se ele manifestou compaixão, nós também precisamos manifestar compaixão. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.